A 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do segundo turno em 2023, começou no sábado com o jogo entre São Paulo e Botafogo no Morumbi. São Paulo que na quarta-feira passada conseguiu a classificação para a final da Copa do Brasil, vai em busca desse título inédito. Trouxe dois reforços incríveis aí na última janela de transferências, né? Reforços internacionais. O Lucas Moura, que é brasileiro, óbvio, muito bem conhecido pela torcida do São Paulo, é um ídolo do clube, cria da casa, e que foi decisivo ali, foi fundamental na classificação do São Paulo na Copa do Brasil. Ele foi reserva nesse jogo contra o Botafogo, entrou no segundo tempo, entrou bem, deu uma melhorada ali no time do São Paulo. O Rames Rodrigues fez sua primeira partida como titular. Teve alguns lances ali razoáveis, né? Não conseguiu se destacar tanto. E o Botafogo teve as melhores chances do jogo, mas acabaram desperdiçando, né? Chutando para fora ali duas chances que eles tiveram de frente para o goleiro, mas erraram a finalização. O Segovinha agora é o camisa 10 do time, né? O Gustavo Sauer foi emprestado para um time da Turquia, então o Segovinha está usando a 10. E o Botafogo sem o Tiquinho Soares, que ainda está machucado. Estreia do Diego Costa como centroavante, também passou em branco. Bom, no fim o resultado positivo para o São Paulo, empatar com o líder, né? O líder que tem um aproveitamento fora de casa muito bom, né? Apesar de ter perdido duas partidas, que são as únicas derrotas do Botafogo, né? Então é um aproveitamento excelente. Perdeu para Atlético Paranaense e Goiás fora de casa, mas é o melhor visitante do campeonato. E o São Paulo é o pior visitante, não venceu nenhum jogo até agora fora de casa, o tricolor paulista. Mas em casa consegue bons resultados. Dessa vez o resultado foi justo, né? O empate, só você vê as chances criadas, bem parecidas. O São Paulo até chutou mais a gol, mas como eu falei, as chances do Botafogo foram mais claras, só que chutaram para fora. O Internacional recebeu Fortaleza no Beira-Rio e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro sob o comando de Eduardo Cudê. O Internacional perde mais uma vez em casa, né? Com o Cudê já havia perdido para o Cuiabá e agora perde para o Fortaleza. Fortaleza vence por 1-0, gol de pênalti do Thiago Galhardo. A lei do ex, como sempre, entrando em ação. O Thiago Galhardo não comemorou o gol, né? Pela passagem que ele teve no Internacional ali em 2020, né? Que ele chegou até a ser convocado pela seleção brasileira, foi artilheiro daquele campeonato brasileiro. O Inter brigou pelo título até a última rodada, mas não ganhou. O Inter teve duas bolas na trave em cobrança de falta, uma do Bruno Henrique, a outra, se não me engano, do Johnny, e foram as melhores chances do Colorado. Mas a vitória é do Fortaleza, que estava precisando, né, de mais essa vitória. Venceu o Santos por goleada na última rodada, então consegue duas vitórias seguidas após algum tempo no Brasileirão. O Cuiabá recebeu o Palmeiras na Arena Pantanal, no Mato Grosso, e o Palmeiras venceu por 2-0. O Palmeiras poupando algumas peças aí para jogar a Libertadores, vai enfrentar o Deportivo Pereira nesta quarta-feira fora de casa. E o Palmeiras ganhou de 2-0. O Rafael Veiga fez o primeiro gol de cabeça. Normalmente a gente vê o Veiga cruzando e talvez o Luan cabeceando, ou um zagueiro. Mas o Luan que fez uma belíssima jogada e cruzou a bola na cabeça do Veiga, abrindo o placar para o Palmeiras. Gol do jogador convocado para a seleção brasileira. E o Richard Rios fez um golaço para sacramentar a vitória do Verdão. Antes disso ele já tinha obrigado o Walter a fazer uma boa defesa ali de fora da área. Teve uma também que eu não lembro se foi na trave, se passou perto do gol. Mas o Richard Rios fez uma grande partida. Foi um dos melhores reforços aí dos poucos que o Palmeiras trouxe na temporada. Eu acho que só não foi melhor que o avião. O Fluminense recebeu o América Mineiro no Maracanã e venceu por 3-1. O América, que é o lanterna do campeonato, tem a pior defesa. Abriu o placar com o Felipe Azevedo no começo do segundo tempo. Primeiro tempo não rolou nada. Mas logo depois que o América fez o gol, John Kennedy empatou o jogo para o Fluminense. John Kennedy vivendo uma excelente fase, inclusive, na minha opinião, merecia mais a convocação para a seleção do que o Matheus Cunha. E o Diniz trabalha com ele todo dia, hein? Eu estou exagerando, eu não acho que o John Kennedy tinha que ser convocado, mas hoje entre ele e o Matheus Cunha é John Kennedy. O Germancano marcou o segundo gol, agora ele faz um L duplo, né? Porque nasceu a segunda filha dele, aliás, a primeira filha, né? Ele tem um filho, Lorenzo, e agora nasceu a Leonela, que é uma homenagem ao Messi e à esposa, né? Lionel Messi e Antonella. E ele marcou o gol. Ela nasceu justamente no sábado, né? Já fez a homenagem no jogo. E aí o John Arias fechou a conta para o Fluminense lá aos 44 do segundo tempo, numa roubada de bola ali, que alguém pode dizer que foi falta, mas não foi. A defesa do América é tenebrosa e o Arias fez
o terceiro gol sacramentando a vitória do Fluminense, do técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz. O último jogo do sábado foi Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão. O jogo terminou empatado em 1-1, o Cruzeiro teve tudo para ganhar esse jogo. Fez o gol, abrindo o placar ali no finalzinho do primeiro tempo com Papagaio e a lei do ex-rival. Rafael Papagaio, ex-jogador do Palmeiras. Ele abriu o placar aos 45 do primeiro tempo. E na segunda etapa o Cruzeiro teve muitas chances, o Cássio fez muitas defesas importantes. E lá, literalmente no último minuto, aos 53 minutos do segundo tempo, né? Vários minutos de acréscimo também. Gustavo Mosquito, que acabou de voltar de lesão, nem havia treinado com o time antes da partida, fez o gol da vitória, né? Sai com gosto de vitória, mas gol de empate do Corinthians, que pro torcedor do Cruzeiro é quase uma derrota empatar esse jogo, né? Assistência do Romero, e ainda tivemos a cena, né, na ida pro vestiário, do volante Machado do Cruzeiro cobrando, né, o atacante Gilberto, que perdeu a bola lá no ataque, né, perto da escanteio, uma bola morta ali, que tipo, a gente viu o Gabriel Peck segurando pelo Vasco no dia seguinte, né? Era só fazer aquilo ali, o Gilberto perdeu a bola, e aí o Corinthians fez o gol no contra-ataque, o Machado ficou muito bravo ali com o Gilberto, com razão, né? Fez o que o torcedor do Cruzeiro queria fazer. Bem, 1-1, resultado que pro Corinthians sai como se fosse uma vitória e pro Cruzeiro como se fosse uma derrota. Esse é o gosto aí do resultado final. Infelizmente, né, após a partida, na volta para São Paulo, um ônibus da torcida do Corinthians acabou tendo um acidente, né, envolvendo esse ônibus e morreram 8 torcedores. Fica registrado aí, né, os sentimentos aos familiares e amigos. No domingo, Vasco, um dia antes do seu aniversário de 125 anos, voltou a ter torcida nos seus jogos, né? Já tinha tido ali como visitante no jogo segunda-feira contra o Bragantino, inclusive tinha mais torcedor do Vasco lá no Nabi Abichedi do que torcedor do Bragantino. E agora teve o Maracanã cheio, mas poderia estar mais, né? Porque só deixaram vender 60 mil ingressos e ali ficaram vários pedaços do estádio vazio, né? Por segurança, sendo que a torcida do Vasco e do Atlético são amigos e dificilmente vão brigar. Então, mas foi a decisão do Maracanã. De qualquer forma, é melhor, né, você ter 60 mil do que não ter nada, né, como estava tendo lá em São Januário. Inclusive, não liberaram São Januário. Eu já vou reclamar aqui porque liberaram a Vila Belmiro, né, mas São Januário não pode ter público, não dá para entender. O Vasco ganhou o jogo de 1-0, gol marcado pelo Serginho, o primeiro gol dele aí com a camisa do Vasco. Ele que foi bem tratado ali na coletiva de apresentação dele, né? Tem até o shorts aí no canal, que voltou a ter muitas visualizações depois do jogo. Mas o Serginho não é um reforço de nome, mas foi fundamental aí nessa vitória, jogou muito bem, né? Não só pelo gol, o gol foi num rebote ali, num belíssimo cruzamento do Lucas Piton, o Veguete acerta a cabeçada muito bem, o goleiro Everson acaba dando rebote, o Serginho estava ligado e fez o gol da vitória do Vasco. Foi isso, né? Eu tava com medo de acontecer o que aconteceu na primeira rodada, que o Vasco ganhou do Atlético também de 2-1, só que o Vasco não jogou absolutamente nada, né? Fez 2-0 muito rápido, o gol lá do Andrei Santos, que agora está no Chelsea, o outro gol do Gabriel Peck. Você tem a ideia, né? A gente tinha o Andrei e o Pedro Raul naquele jogo e hoje eles já não estão mais no time. Só que dessa vez o Vasco jogou muito bem, foi melhor que o Atlético Mineiro, mereceu a vitória, poderia ter sido mais. Teve um pênalti pro Vasco que não foi marcado. Isso não só na minha opinião, mas de outros comentaristas e até mesmo torcedores do Atlético. Mas não fez falta, né? 1-0, o Vasco finalizou mais vezes que o Atlético. Os dois treinadores não estavam na beira do campo, né? Nem o Ramon Dias nem o Filipão, que são técnicos muito experientes, mas estavam suspensos. Então seus auxiliares, no caso o filho do Ramon Dias, o Emiliano, eu não lembro agora o nome do auxiliar do Filipão, que até levou uma queda lá no Maracanã, né? O gramado tava uma coisa horrorosa, mas foi, tipo assim, né? Pra mim, como torcedor, foi um jogo muito emocionante ver ali o Léo Jardim todo sujo de lama, mais uma vez salvando o Vasco como foi no primeiro turno. Eu que sempre defendo o Ivan como titular, ainda acho que o Ivan é mais goleiro que ele, mas o Léo Jardim foi fundamental também nessa vitória do Vasco. E o Atlético Mineiro conseguiu perder os 2 jogos pro Vasco, né? Eu acho que é meio complicado isso. No Maracanã,
tipo, fora de casa, né? É mais aceitável. Apesar de que não, eu acho que é mais aceitável você perder na primeira rodada com um time que acabou de voltar da Série B, você não sabe como é que eles vão vir ainda, do que você pegar o vice-lanterna e perder de novo, né? E naquele jogo o Atlético dominou. Era pra ter vencido se não fosse o Léo Jardim. Naquela partida, realmente, foi um massacre do Atlético Mineiro. O Vasco conseguiu sair com a vitória, né? Um dos pontos aí que o Vasco conseguiu conquistar. Mais 3 em cima do Galo. Volte sempre, freguês. 4 da tarde, tivemos 3 jogos. Um deles, Coritiba e Flamengo. O Flamengo foi o único rival que ajudou o Vasco na rodada. O Flamengo ganhou de 3-2 Coritiba, mas também no sofrimento, né? Com 15 minutos de jogo, o Coritiba saiu na frente, gol de pênalti do Robson, pênalti cometido pelo Felipe Luiz, pênalti infantil para um jogador tão experiente, né? Felipe Luiz, que deve se aposentar ao fim da temporada, ele está oscilando muito entre grandes e péssimos jogos, dessa vez foi um dos péssimos jogos dele. Robson fez o gol de pênalti para o Coritiba, logo depois pênalti para o Flamengo, Gabigol foi lá e converteu. Os dois goleiros quase defenderam, né? Tanto o Matheus Cunha quase pegou o pênalti do Robson, e o Gabriel quase pegou o pênalti do Gabriel Barbosa. Aí no finalzinho, o Arrascaeta aos 31 minutos virou o jogo pro Flamengo, né? 2-1, gol de cabeça. E o Edu, no começo do segundo tempo, com 1 minuto de jogo, empatou para o Coritiba, 2-2. E aí lá no finalzinho o Gerson acertou um belíssimo chute de fora da área para decretar a vitória do Flamengo. O golaço do Gerson. Ele maltrata a bola. Maltrata a bola não, né? Ele trata bem a bola ele trata bem. Soltou a pancada na bola. Não é só no rosto do Varela que ele tá batendo. Essa piada eu achei que ia ficar melhor, mas ficou horrível. Enfim, Sampaoli mais uma vez fazendo suas loucuras. O Bruno Henrique estava muito bem no jogo ali pela ponta esquerda. E ele tirou o Gabigol, que estava mal realmente, né? Apesar do gol de pênalti. E aí ele coloca o Bruno Henrique de centroavante. O Bruno Henrique some do jogo. Depois que ele coloca o Pedro, tira o Bruno Henrique, o Sampaoli não repete a escalação nunca e substitui mal ainda por cima, né? Bom, o Flamengo venceu, mas eu acho que a chance de título brasileiro é bem pequena. Apesar do Bruno Henrique acreditar bastante, ele falou na coletiva, o jogador não pode jogar toalha também, mas eu acho que a chance do Flamengo é na Copa do Brasil, com certeza, né? Ele já está na final, tem mais time que o São Paulo ainda, mas eu acho que vai ser um jogo francamente aberto. Agora, no Brasileirão tá bem complicado, né? Ainda mais com atuações assim contra um time da zona de rebaixamento como o Coritiba. Mas obrigado por ajudarem o Vasco. O senhor Bragantino não fez. Red Bull Bragantino, um dos melhores times do campeonato até então, perdeu de 4-0 para o Bahia, que estava na zona de rebaixamento também, saiu após essa goleada. 4-0, ainda teve uma discussão maravilhosa entre o técnico Renato Paiva e o repórter lá que cobre o Bahia, né? Eu não sei se vou deixar aí na edição, mas se vocês quiserem procurar para ver aí depois, bate-boca sensacional. Muito engraçado. Português é assim mesmo, né? É o Abel Ferreira, era o Luiz Castro também, às vezes soltava umas, é o Jorge Jesus, português é um caso à parte. Bem, o Bahia ganhou de 4-0, vitória maiúscula, né? Vitória com V maiúsculo. Teve mais finalizações que o Bragantino, coisa que é difícil, né? O Bragantino é um dos times que tem mais volume de jogo no futebol brasileiro. Mas dessa vez o Renato Paiva superou seu conterrâneo Pedro Caixinha. E tivemos belos gols, né? E também falhas da defesa, né? Falhas de saída de bola do Bragantino. Em 2 ou 3 gols ali do Bahia. Tudo que você planejou, tudo aquilo que você treinou. O que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos? Pensei que se ia pôr em pé e apontar-me o dedo. Pensei que ia fazer isso. Professor, pensei que ia pôr em pé. Não, você gosta de isso. Não, eu só posso perguntar sobre a coletiva, sobre o jogo. Eu estou na coletiva, só posso perguntar sobre o jogo. Certo, então eu vou responder. Eu pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo e chamar-me cobarde e mal criado como fez. Mas você faz isso longe. Você faz isso longe. Aqui não faz. Eu vou lhe dizer, mal criado, ninguém me achou, só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei respeito a ninguém. Segunda, cobarde. Se eu fosse cobarde já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa, como você diz. Se eu fosse cobarde, já me tinha ido embora. E se eu fosse cobarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando para você. Não, você fala no seu showzinho. Achei quando sua atitude sozinho. Covarde, sim. Quando está você sozinho. Não respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde. Não tem que responder. O que eu falei na TV,
Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho pra coletiva lhe perguntar da coletiva. No programa, no canal de YouTube, aonde eu quiser eu falo o que eu penso. Aqui eu falo do jogo. É curioso, você só pensa no outro lado, aqui à minha frente não pensa. Você não posso, você não pensa. Quer debater? Você não pensa. Não vou debater consigo. Acha que eu vou perder tempo consigo? Nem eu pergunto você, perdeu sim. Outra pergunta. Tá falando. Outra pergunta. Outra pergunta não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá. Belo treinador que não responde se seu time jogar tudo que você treinador pífio. Como você é um radialista. Você é pífio. Sabe uma coisa? Quando eu cheguei a Salvador disseram-me assim, olha, tenha cuidado com o tal de Baraúna. E de facto confirma-se. De facto confirma-se. Você é mal educado mesmo. Pois sou. Mas não insultei. Nunca lhe chamei de cobarde nem de mal criado. Por que foi? Professor, diga. Quando o Agora, a pior falha que aconteceu na rodada, sem dúvida, foi no segundo gol do Santos, né? O Grêmio foi até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, que estava muito mal, ainda não tinha vencido com o Diego Aguirre. A estreia dele, ele tomou 4-0 pro Fortaleza no Castelão e ele consegue uma vitória na volta da torcida da Vila Belmiro. Mais uma vez, não entendo porque que voltou o público na Vila Belmiro e não pode ter em São Januário. Eu acho que devia voltar nos dois, eu só acho incoerente. Beleza, né? O Santos teve sua torcida de volta e foi importante sim, né, a volta da torcida para a vitória do clube, que vive uma situação muito ruim no campeonato. Quem voltou também foi o Soteldo, que também foi fundamental para a vitória, né? Dando assistência para o gol do Marcos Leonardo e assistência também para o gol do Furt. Na verdade, não lembro se a assistência do Marcos Leonardo foi do Soteldo, mas ele participou da jogada. O Grêmio sai na frente, né? Ele tem mais volume de jogo no primeiro tempo e abre o placar com o Cristaldo com 2 minutos da segunda etapa. Um belíssimo gol, inclusive. Soltou uma pancada ali da entrada da área, de primeira. Golaço do Cristaldo para abrir o placar para o Grêmio. Aí o Marcos Leonardo empata o jogo e lá no finalzinho, uma bola que parecia morta, né? E a câmera na Vila Belmiro não é muito boa, né? Aquele ângulo, eu não gosto muito, né? Um pouco longe, sei lá, o ângulo não é legal. Enfim, parecia que a bola tinha saído. Não saiu. Não saiu. Os jogadores do Grêmio, que não estavam vendo pela TV como a gente, mas eles também acharam que a bola ia sair, né? Não saiu, os caras desistiram da jogada. O Santos foi pro contra-ataque e aí, né, o Soteldo não foi fominha, rolou pro Furt, que estava fazendo sua estreia com a camisa do Santos, marcou o gol da vitória do Peixe, que dá um respiro pro time paulista, que sai da zona de rebaixamento, né, com essa vitória. O Grêmio foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo o Santos teve mais volume de jogo, e com a desistência ali bizarra que o time do Grêmio teve naquele lance, né, o Santos mereceu a vitória e conseguiu. 3 pontos na conta. O Grêmio vai ficando cada vez mais longe do título brasileiro, né? Que é o que faltava, já que ele saiu da Copa do Brasil e não participou de nenhuma competição internacional, porque ele acabou de voltar na Série B. O último jogo da rodada, Goiás e Atlético Paranaense em Goiânia. O Atlético Paranaense saiu na frente aos 39 minutos do primeiro tempo com Vitor Roque. Ele que deveria ter sido convocado para a seleção brasileira, mas não foi. Vitor Roque abriu o placar então com um belíssimo gol. Na segunda etapa, o Atlético Paranaense não conseguiu segurar por muito tempo. Aliás, segurou por bastante tempo. Lá no final, né, para os 10 minutos finais da partida, o Alisson fez o gol de empate do Goiás. Resultado importante para o time goiano. Que acho até que entrou na zona de rebaixamento. Já vamos conferir a classificação. Mas segue na frente do Vasco. Segue na frente também do Coritiba, né? Ele está brigando com o Santos ali e o Bahia. A gente já vai olhar a classificação, né? Eu me confundi aqui. Eu falei que o Vitor Roque não foi convocado para a seleção, mas ele foi para a Sub-20, né? Mas ele devia estar na principal. A classificação do campeonato após a 20ª rodada, o Botafogo chegou a 48 pontos com empate e tem 11 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras, que tem 37. O Flamengo é o terceiro colocado com 35. O Fluminense está em quarto com 34. O Grêmio em quinto com 33. O Atlético Paranaense é o sexto com 32. O Bragantino também tem 32. Fortaleza está em oitavo com 29. O Cuiabá é o nono com 28. O São Paulo também tem 28. O Atlético Mineiro tem 27. O Cruzeiro, 25. O 13º é o Corinthians, que tem 24. O Internacional também tem 24. O Goiás é o 15º com 23. E o Bahia tem 21. O Santos também tem, mas o Bahia tem um saldo de gols melhor, então ele fica fora da zona de rebaixamento. O Santos já dentro da zona com 21 pontos. O Vasco é o 18º com 16. Um jogo a menos. O Coritiba tem 14 pontos. É o 19º colocado. O Lanterna é o América com apenas 10 pontos. 44 gols sofridos. E com um jogo a menos que os demais, né? É o jogo contra o Vasco, que ainda não foi realizado e não está marcado ainda. Eu acredito que vai acontecer na data FIFA, provavelmente.
porque essas equipes não devem ter jogadores convocados, se for um ou outro, mas é a melhor forma de pagar logo esse jogo. A artilharia do campeonato não mudou muito, né? Tiquinho Soares segue com 13 gols, não jogou as 2 últimas partidas. O Vitor Roque chegou a 9 gols, agora é o vice-artilheiro. O Daverson segue ali com 8 gols. O Marcos Leonardo chegou a 8 gols também, já mancando a 7. Então mudou sim a artilharia, né? O Hulk tem 7 também. O Roger Guedes ficou com 7, mas foi jogar lá no Catar, realizar o seu sonho de infância. Nas assistências, Gerson segue com 6, Arrascaeta tem 5, Lucas Evangelista 5, Carlos Eduardo 4, Pavão 4, Cauli 4, Ganso 4, e eu não vou falar todo mundo, né?